Lembra desta citação bíblica? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Existe uma teoria controversa que está em circulação desde 1931, sugerindo que, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o universo como o conhecemos começou com uma imensa explosão de energia e matéria conhecida como Big Bang. Mas antes de te explicar, peço seu generoso like neste vídeo, para me ajudar a trazer mais assuntos como esse para nossa evolução humana. Muito obrigado! Nos primeiros momentos, existiam as 4 forças fundamentais que estavam unificadas e existiam como uma única força. Levou apenas 10-12 segundos, 1 picosegundo, para que essa explosão ocorresse, o que levou à separação dessas 4 forças fundamentais da natureza. Primeiro, dentro dos primeiros 10-43 segundos, houve a Era de Planck, que é o período mais antigo conhecido do universo. Durante os primeiros momentos após o Big Bang, as forças fundamentais da natureza se separaram, começando com a gravidade, seguida pela força nuclear forte e depois pela força nuclear fraca, durante a época eletrofraca. Essa separação deu origem ao universo, e após 9,2 bilhões de anos, a Terra se formou. Os resquícios do Big Bang ainda podem ser detectados hoje, como a radiação cósmica difunda em micro-ondas, perceptível como estática em televisões analógicas. O próprio Big Bang deu origem ao espaço-tempo, e antes dele, não havia conceito de tempo. Um fenômeno importante imediatamente após o Big Bang foi o das vibrações, que foram fundamentais para a formação do universo. Nikola Tesla destacou a importância da energia, frequência e vibração para entender os segredos do universo. Pesquisas recentes mostram que nossos pensamentos e sentimentos também têm vibrações, e tenho explorado como essas vibrações influenciam nossa realidade. No vídeo de hoje, compartilharei como mudar nossas vibrações pode alterar nossa realidade, levando a mudanças significativas em nossas vidas ao longo do tempo. Para entender completamente isso, devemos primeiro começar nossa exploração das vibrações compreendendo os diferentes níveis de consciência. Então, uma das primeiras coisas que temos que entender é um conceito chamado níveis de consciência. E este é um dos maiores livros que já li, e este autor consistentemente escreveu muitos ótimos livros até sua morte. Seu nome é David R. Hawkins. Eu falo muito sobre ele neste canal porque ele foi muito profundo na minha transformação e crescimento e me ensinou muitas coisas. Em particular, neste livro Poder versus Força, ele fala sobre este conceito chamado Mapa da Consciência e está na página 319, apêndice B. Essencialmente, o que ele descreveu foi que os diferentes estados de sentimentos que temos têm uma frequência correspondente. Em uma tabela de emoções com os diferentes níveis, à medida que surgem os diferentes sentimentos, você pode notar como esses sentimentos são diferentes uns dos outros. Por exemplo, o sentimento mais baixo aqui é a vergonha. A vergonha é muito diferente da paz e da alegria, mas há diferentes gradações de sentimentos à medida que aumenta. O que David R. Hawkins sugere é que todos esses sentimentos estão em uma escala logarítmica. Então ele rótula a vergonha em um nível de 20 na escala logarítmica. Então, quando você vai de 20 para 30, não é realmente um aumento de 10, é na verdade um aumento de 10 elevado a 10. Isso é um número realmente grande, porque quando você vai de 10 elevado a 1 para 10 elevado a 2, isso é na verdade um aumento de 100 vezes. Quando você vai de 10 elevado a 1 para 10 elevado a 3, isso é um aumento de 1000 vezes. Então você pode ver quanto mais aumento de energia você teria se simplesmente fosse da vergonha para a culpa, da culpa para a apatia, da apatia para o luto, do luto para o medo. Esses são saltos muito grandes de energia e isso é muito bem representado na nossa fisiologia. Quanta energia temos em cada um desses estados é diferente. Aqui está a parte crucial. Na sociedade agora, há uma série do que gosto de chamar de pêndulos. E se você olhar o termo pêndulo ou até mesmo um egrégore, é um termo muito antigo e descreve o pensamento de grupo. Quando as pessoas se reúnem em um determinado grupo, elas começam a incorporar características semelhantes, elas se sincronizam. Quero que você pense em pessoas que torcem pelo mesmo time esportivo, pessoas que fazem parte do mesmo grupo religioso, todos têm uma mentalidade semelhante e pensam de forma semelhante.
E esses pêndulos, o que fazem é sugar sua energia para criar uma energia de grupo. Então, os pêndulos estão sempre tentando tirar sua energia. Os adeptos do pêndulo rendem sua energia a este pêndulo maior, a esta causa maior. E então o que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas caem inconscientes da frequência do pêndulo. 90% das vezes, a maioria dos pêndulos por aí são projetados para nos manter escravos do sistema. Então, se você olhar para o sistema escolar, as pessoas são tão atraídas para este sistema escolar e como ele sempre foi. E se alguém tenta sair do sistema escolar e fazer algo diferente, as pessoas são rápidas em rotular você como um esquisito e um estranho, certo? Então, se você tenta não mandar seus filhos para a escola e quer educá-los em casa, as pessoas vão achar seus filhos estranhos e você estranho. É assim que o pêndulo é como caranguejos em um balde. Quando um caranguejo tenta se libertar, outros caranguejos tentam puxá-lo para baixo. Então é assim que os pêndulos funcionam. Os pêndulos desesperadamente não querem que você se liberte de sua influência porque isso significa que os pêndulos terão menos energia. Alguém forma um pêndulo conscientemente? Eu não sei. Na maioria das vezes, esses pêndulos se formam sozinhos, se organizam sozinhos. Se você cede sua energia a um pêndulo e esse pêndulo não apoia o objetivo que você quer alcançar, então, por definição, esse pêndulo é um pêndulo destrutivo. Infelizmente, muitos de nós estamos inconscientemente sujeitos a muitos desses pêndulos e inconscientemente estamos cedendo nossa energia a esses pêndulos. O interessante de notar é que, no domínio humano, eu representarei isso com este gráfico. Se você olhar para o eixo X e dissermos que isso é frequência, começamos do zero na escala logarítmica até 1000, que é a iluminação. Neste gráfico, no zero, você está basicamente na vergonha, culpa, os níveis mais baixos de consciência que alguém pode estar. E nos níveis mais altos, você está na iluminação, além do reino linear para o reino não linear. No meio, assume a forma de uma curva em sino. E por que acontece isso é porque esses pêndulos tentam mantê-lo preso nessa faixa. Por quê? Porque é quando eles podem mobilizá-lo e tirar proveito de você. Então, se você olhar para todos esses movimentos que estão acontecendo e pessoas que ficam tão ofendidas, pessoas que realmente apoiam um determinado movimento, estão dispostas a defender algo com suas vidas e não sabem por quê. Estão dispostas a brigar por uma ideia que não significa nada para elas, certamente não vale a pena dar suas vidas por isso. As pessoas brigam o tempo todo por besteiras. Por quê? Porque são parte desse pêndulo. O que a sociedade faz é que a mídia social ao seu redor, Big Pharma, Big Media, Big tudo, mantém você nesse nível particular de energia e nesta vibração particular que impede você de se libertar e ver a verdade real. Se você olhar em qualquer lugar ao seu redor, a informação é muito bem guardada. Algo que eu não falarei neste canal. Se você está assistindo isso, sabe exatamente do que estou falando. Por que fazem isso é para mantê-lo preso a um certo nível de energia. Tipicamente, esse nível de energia é de qualquer lugar de medo ou orgulho, os 4 imediatamente abaixo do nível de coragem. Coragem é o nível neutro onde você pode se libertar da influência desses pêndulos. Então, isso seria medo, isso seria orgulho. A energia mais ressonante aqui, o topo dessa amplitude de energia que pode ser vista é a raiva. Quando esses pêndulos conseguem deixá-lo com raiva, podem extrair a maior quantidade de energia de você, porque no reino humano, na raiva, parecemos os mais violentos. Houve um podcast que assisti há alguns meses com Joe Rogan, Randall Carlson e Graham Hancock. E Randall Carlson estava falando sobre como descobriram um sistema através do qual os egípcios levitavam blocos de pedra, porque sabiam a frequência ressonante desses blocos de pedra para fazê-los levitar e colocá-los nessa configuração. Eu sempre volto às tradições antigas egípcias que falam de sacerdotes cantando enquanto esses enormes blocos eram levantados no ar. Eles estavam usando algum tipo de efeito sonoro, algum tipo de uso do som que era capaz de manipular a matéria? Sabemos que o som pode manipular a matéria, de fato, mas levantar esses blocos aparece repetidamente na antiga tradição egípcia.
Randy Carson propôs que todas as coisas têm frequências ressonantes, incluindo elementos da tabela periódica e seres humanos. Nikola Tesla também explorou essa ideia. No comportamento humano, ser acionado por emoções intensas pode levar a ações irracionais que as pessoas não conseguem justificar ou lembrar claramente. Emoções negativas abaixo de 200 na escala de consciência, segundo o livro Poder versus Força, são ameaças à vida e resultam em situações de ganhar-perder. As notícias frequentemente promovem medo para manter as pessoas em estados de baixa vibração, como raiva e orgulho. A ideia de defender crenças até a morte é vista como insensata, e requer um alto nível de consciência para perceber isso. A mensagem central é que muitas pessoas são mantidas presas em estados emocionais negativos, como medo, desejo, raiva e orgulho, devido a influências externas. Para mudar essa situação e elevar sua vibração, é crucial entender e aplicar 4 conceitos principais. O livro O Mecanismo da Rendição de David R. Hawkins destaca que resistir a emoções negativas é contraproducente. Em vez de tentar mudar esses sentimentos diretamente, deve-se aceitar e permitir essas emoções, reconhecendo que elas não têm poder intrínseco sobre você. O método mais importante para mudar seu estado de vibração é deixar ir. O conceito central é que muitas pessoas não compreendem adequadamente o processo de deixar ir. Deixar ir não é algo que se tenta fazer, mas sim algo que se permite acontecer. Quando alguém tenta deixar ir, está automaticamente em estado de resistência. Em vez disso, é melhor pensar em deixar ir como deixar ser. Ao aceitar completamente uma situação, incluindo emoções indesejadas, como ansiedade, em vez de tentar mudá-las imediatamente, permite-se processar e lidar com esses sentimentos de forma apropriada. Existem 4 principais maneiras de lidar com nossos sentimentos: repressão, supressão, expressão e rendição. A repressão ocorre inconscientemente quando evitamos lidar com sentimentos fortes. A supressão envolve empurrar conscientemente sentimentos para baixo e se envolver em comportamentos de fuga. A expressão é quando tentamos externalizar os sentimentos, como expressar raiva ou falar sobre nossos problemas. A rendição, ou deixar ir, é a melhor maneira de lidar com os sentimentos, aceitando-os plenamente. Evitar sentimentos pode levar a uma acumulação que se manifesta de forma inesperada e inconveniente. Mesmo em situações triviais, como lidar com um dia terrível em que seu filho chora sem parar, em vez de lutar contra o sentimento, a melhor abordagem é aceitá-lo. Ao abraçar mentalmente a situação e reconhecer que está tudo bem sentir-se assim, você pode elevar sua vibração. A aceitação é fundamental, pois está associada a um nível de consciência mais alto, o que permite transcender estados emocionais mais baixos e progredir em direção a uma maior paz interior. Deixar ir nem sempre é sobre rendição, às vezes, envolve expressão. A rendição pode acontecer dentro da expressão ou até mesmo na supressão e repressão, desde que seja uma decisão consciente. Por exemplo, em momentos de perda, é aceitável buscar distrações conscientemente. É importante lembrar que as emoções não são intrinsecamente boas ou ruins, o problema surge quando elas controlam você. Em muitos casos, emoções como raiva, medo e orgulho foram canais para realizações significativas quando foram transmutadas em impulsos mais elevados de consciência. No entanto, isso só acontece quando a pessoa decide conscientemente transformar essas emoções. Portanto, é essencial aprender a equilibrar esforço e rendição. Na jornada de desenvolvimento pessoal, há uma ênfase na rendição e no desapego em relação ao como as coisas acontecerão. No entanto, é crucial equilibrar isso com a ação consciente no momento presente e depois aprender a desfocar. Isso destaca a diferença entre uma orientação de processo, onde o foco está na jornada, e uma orientação de meta, onde o foco está apenas no resultado final. Na orientação de processo, o foco está em tomar medidas agora para alcançar a meta, enquanto na orientação de meta, o foco está apenas na meta final. É crucial equilibrar esforço e rendição, entendendo que visualizar a meta final é para obter clareza sobre as ações presentes. Em vez de ficar obcecado com a meta, é essencial perguntar: o que posso fazer agora? E agir de acordo. O foco excessivo em objetivos pode criar resistência, afastando-os de nós.
Ao atribuir demasiado significado às metas, enfrentamos mais obstáculos. A solução é reduzir essa importância e agir sem paixão excessiva. Isso permite que as coisas fluam mais naturalmente. Esses princípios ajudam a elevar nossa vibração, tornando a vida mais fácil e trazendo sucesso além do esperado. A visualização é uma ferramenta-chave nesse processo. Muito obrigado por ter ficado até aqui.